lindos! Olha quem está de volta com mais um vídeo. Aliás, se você ainda não assistiu o vídeo 1 e 2, não assista esse vídeo. Para. Não assista esse vídeo ainda, assista o vídeo 1 e 2, porque a gente vai dar continuidade aqui na nossa história de como surgiu a magia da mudança. E também, olha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, curta, comente, compartilha, aquela coisa, aquela blogueiragem boa que agora a gente está adorando esse mundo aqui, justamente para estar mais próximos de vocês. Bom, nós chegamos no ano de 2020 agora e nos pegamos os dois desempregados, porque como a gente comentou no vídeo anterior, o Lucas havia sido mandado embora no final de 2019, aliás, né, na véspera do Papai Noel chegar, e eu estava levando grupos para Orlando e obviamente com a pandemia as fronteiras fecharam. Então eu fui, né, recebi até uma proposta indecente, olha, você vai trabalhar online, mas agora não vai ter como trabalhar com grupos e tudo mais. Eu falei, bom, se é dessa maneira eu não quero. Eu já estava insatisfeita por outras desvalorizações e outras coisas que eu não estava concordando, então realmente eu decidi não. Então, e nem se falava tanto, né? A gente achava que era uma coisa de 1, 2 meses, tudo parado, a gente nem imaginava o que viria pela frente, né? Mas eu decidi que não, ali eu não queria mais ficar. Foi um momento, acho que mais desafiador da nossa vida empreendedora, de um ano, ali tinha feito um ano da nossa empresa, porque a gente tinha feito 2 treinamentos presenciais, né? A Magia 2 aconteceu presencialmente em 2019 e a gente estava com planos para fazer tudo isso em mais cidades, né? Em 2020, porém a pandemia nos impediu e fez com que nós criássemos outras alternativas, porque a gente se viu os dois em casa para poder fazer a monetização que a gente precisava para sobreviver, como todo mundo no mundo todo teve que fazer. Então a gente teve que aprender online. A Cris foi para a linha de frente do Instagram, a aprender a fazer os conteúdos de forma organizada. Isso deu um crescimento muito importante para nós, e eu usei a minha veia de vendas e com meus contatos e até os contatos do turismo. Falei, Cris, me dá aqui que eu vou falar com essas pessoas, nós vamos monetizar em 2020 sim. E a gente teve que se virar nos 30, como todo mundo fez. E foi muito positivo, sabe? Foi muito sofrido, né? Porque a gente teve uma curva de aprendizado absurda. Então a gente não tinha os melhores equipamentos, a gente não tinha a melhor internet às vezes. A gente foi lá e fizemos acontecer, né? Então uma palavra que a gente tinha aprendido, que é ressignificar, a gente teve que colocar em prática. O que parecia um balde de água fria, a gente transformou. Então, justamente completando isso que o Lucas falou, né? A gente foi para o online e um dos primeiros treinamentos que a gente adaptou para o online foi a Magia 2, justamente com casais. E a gente se pegou pensando, nossa, mas as dinâmicas que a gente fazia, como que a gente vai fazer? Será que realmente os casais vão conseguir sentir, né, essa emoção, tudo que a gente queria passar? E surpreendentemente a gente teve a certeza de quando é de verdade, quando a gente transmite pelo olhar, pela mensagem que a gente quer passar, mesmo que seja por uma tela de celular, quando é de verdade dá certo. Então a gente adorou ter feito isso, a gente pôde chegar a casais até em outros países, então foi muito bacana essa experiência. E também nós fizemos consultorias e treinamentos, porque nessa parte, né, todo mundo acabou se adaptando. Então várias empresas que tinham eventos presenciais já marcados tiveram também que adaptar online. E nisso a gente pôde também entrar nessas empresas através do online, através das nossas palestras, dos nossos treinamentos. Então, tanto o pessoal da construção civil quanto o pessoal do turismo, a gente conseguiu impactar. Só que aí o que aconteceu? Uma parte muito positiva, algumas pessoas mandavam até mensagens pra gente no Instagram, falando assim, poxa, principalmente o A Magia 2 que vocês estão fazendo, eu não tenho um relacionamento, eu não tenho uma outra pessoa, né? Eu queria muito participar, que eu gosto muito da linguagem que vocês falam, da mensagem que vocês passam, né? Então, será que não teria como eu participar de uma outra maneira? E aí, essa pessoa aqui que tem ótimas ideias, o que você acabou criando? Pois é, e aí o que aconteceu de mais mágico foi que a gente enxergou a necessidade de pessoas terem acesso, a mais pessoas terem acesso e não ficar limitados a casais. Então deu um clique de Walt Disney na gente, nós personalizamos mais um treinamento, então nós lançamos o treinamento chamado A Magia de Ser Você. Porque naquele momento todo mundo já estava em casa, fazia algumas semanas, ninguém sabia ao certo quando que aquilo ia passar, e se ia demorar, se era 10 dias, se era um ano que aconteceu. Então as pessoas estavam sedentas dentro de casa, com muita energia, precisando falar, precisando ser elas mesmas, elas olhando o pessoal, os gurus da internet faturando milhões e ela ali de pijama, e a gente precisava dar uma mensagem para aquelas pessoas. Então a magia de ser você nasceu nessa necessidade, simplesmente para olhar para a pessoa e falar assim, viu, você pode ser você.
você pode olhar tudo aquilo que você tem de bom e colocar para fora, para o universo. Então isso foi maravilhoso, porque nós criamos um novo produto, foi mais uma fonte de receita para a gente. Então a gente passou por 2020 praticamente com esses 2 treinamentos, né, Crisinha? Exatamente, eu acho que foi a melhor lição que a gente podia passar para as pessoas, é o que a gente realmente estava vivendo também, que a gente podia mais, né? Que a gente podia se enxergar, que a gente podia mais. Então, quantas pessoas fizeram transição de carreira, quantas pessoas largaram os seus empregos, né? Depois da pandemia, teve gente que foi mandada embora, claro, mas teve gente que pôde ressignificar isso e falar, não, eu posso mais, eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes, né? Então, literalmente descobriu a magia de ser você. Então, assim, foi para nós uma experiência maravilhosa, tivemos trocas, nos emocionamos, conhecemos novas pessoas. Então, assim, foi mais uma vez, nossa, nós estamos no caminho certo. É isso que a gente quer fazer, né? Porque muito mais que só um trabalho, a gente queria fazer a diferença, né? A gente queria que outras pessoas tivessem feito diferença nas nossas vidas, pelos lugares que a gente passou, e poucas pessoas fizeram isso, né? Então a gente queria ser a diferença para essas pessoas, né? Então a gente continuou com esse evento online. Esse a gente não conseguiu fazer ainda presencial, mas aí, nossa, está assim tão presente na nossa vida, né? Porque essas emoções assim a gente quer que sejam partilhadas cada vez mais. Então, aliás, dando um spoiler, podem ficar ligados aqui no YouTube, lá no Instagram também, porque a gente vai falar muito sobre a magia de ser você. Nesse meio tempo, né, que nós estávamos então paralelamente fazendo esses treinamentos para as pessoas físicas, né, e também para as empresas. E aí nós tivemos um insight, porque estava muito em alta o consumo de produtos online gravados também. E nós sentimos essa necessidade, nós não tínhamos um produto gravado. Então a gente falou, não, vamos sentar aqui, vamos estudar isso e vamos passar a melhor mensagem que a gente puder, gravando isso para as pessoas poderem acessar no momento que elas quiserem. Então, a Magia em Construção foi o nome dado a esse primeiro treinamento empresarial, muito baseado na construção civil, que é da onde eu venho. Então, viram que ele é ótimo com nomes, né, gente? Ó, os nomes eu fico um pouco inspirado para poder e sempre usando a magia, né? Então, a Magia em Construção remete à construção civil, mas também à construção de algo empresarial. Como que você pode incutir essa magia Disney dentro do seu ambiente profissional? Ou aí, uma transição de carreira. Uma transição também, de carreira, né? Exato. Então foram das pessoas que nos procuraram, algumas empresas nos procuraram. Então eu sempre tive o DNA de fazer prospecção em vendas. Então o meu ramo de atuação foi muito impactado com isso, né? Então as obras não paravam, mas as pessoas estavam em casa. Então assim, foi uma loucura boa, onde a gente conseguiu passar para o time de vendas que estavam em casa exatamente como que elas podiam monetizar mais, atender as construtoras, as instaladoras, que foi o nosso DNA. Em paralelo, a Cris também com o ramo de turismo, a gente fez coisas para agentes de viagem, foi muito legal também, porque aquelas pessoas estavam ali parados. Então assim, aí as fronteiras foram abrindo, então pessoas que trabalhavam com um certo destino, elas foram trabalhando com destinos que as fronteiras estavam abrindo, então enxergando oportunidades exatamente no meio de uma pandemia, onde a gente viu que não tinha quase solução e a gente encontrava soluções. Então, acho que o Walt Disney estaria orgulhoso da gente, que procuramos soluções aonde realmente estava a maioria das pessoas desesperadas, as pessoas precisando de oxigênio para poder sair Literalmente. Sair desse turbilhão que foi essa pandemia. Então a gente usou mais uma fonte de receita, mais um treinamento, colocando à prova o nosso empreendedorismo, o nosso propósito. Então, isso foi muito bacana. E 2021, Crisinha, nós vamos contar agora ou não? E 2021, a gente parou para pensar que realmente a gente teria que mais uma vez recomeçar. E aí, a gente ia procurar novos trabalhos para manter a magia da mudança paralelamente com a gente, né? Para retomar esses eventos. Ainda não podiam fazer grandes eventos, né? A vida estava começando a ser retomada, né? Nunca mais voltou ao normal, mas estava começando a ser retomada. Então a gente parou para pensar, e aí, a gente recomeça da onde a gente parou ou a gente tenta algo novo? O que vocês acham que aconteceu? Mas isso a gente vai contar agora, né, Lucas? No próximo vídeo, fica ligadinho, aquele beijo, carinho.